Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a parte 2 do artigo de Osakabe, Fernando Pessoa e a Tradição do Graal. Esse artigo foi publicado pela Universidade Estadual de Campinas. Ele tem pontos interessantes, conforme eu havia dito, e há outros pontos que, segundo o meu conhecimento, misturam algumas temáticas ou algumas visões, em parte talvez porque o autor deva desconhecer certos aspectos. O artigo é de 1988, então certos aspectos, sobretudo o aspecto onde o próprio Fernando Pessoa, conforme eu havia dito na aula passada, no seu testamento, né, pessoal, ele advoga ter sido membro da Ordem Templária de Portugal e mais. Fernando Pessoa afirma que, digamos, aquilo que o tornou muito famoso, que são os seus heterônimos literários, vamos dizer assim, Fernando Pessoa consigna, de próprio testemunho, de própria voz, ele deixa isso escrito, que a heteronímia é efeito de uma causa. Ou seja, que causa é essa? É o fato dele ter sido iniciado na Ordem do Templo de Portugal. Então, a heteronímia seria um desdobramento desse processo, né? Um efeito desse processo. Isso, evidentemente, tem uma leitura extremamente radical, né? Sobretudo num mundo acadêmico que não admite de nenhuma forma tais nuances, né? Agora, não se trata de admitir ou não. Aqui é um testemunho do próprio Fernando Pessoa. Então, ou nós vamos partir do pressuposto que Fernando Pessoa está de galhofa, não é? Ou então há que se estudar a coisa com uma certa profundidade. Um outro ponto aqui que eu vou falar mais adiante é que o autor, embora seja um estudioso, incorre em algumas confusões de termos, e é preciso separar esses termos, como cavalaria mística, por exemplo, né? Cavalaria e mística não tem nada a ver. Mística e gnose não tem nada a ver. Gnose e Rosa Cruz não tem nada a ver. São termos completamente distintos, né? Então, a questão dos conceitos são muito importantes. A origem dos conceitos, a evolução dos conceitos, os desdobramentos dos conceitos. Mas, voltando ao texto aqui. Então, nós havíamos parado na parte em que Fernando Pessoa dedica um poema a Dona Filipa de Lencastre, né, em que ele coloca Filipa de Lencastre como princesa do Santo Graal, madrinha de Portugal, né? Dona Filipa, juntamente com Dom João I, são os monarcas que vão fundar a dinastia de Avís, a famosa dinastia de Avís, chamada ínclita geração, né? Então, Dona Filipa aqui aparece aureolada com uma expressão muito sintomática, princesa do Santo Graal, né? Então, Fernando Pessoa faz com que, através de Dona Filipa de Lencastre, seja trazido para Portugal a tradição céltica bretã da mulher guardiã do sagrado, né? Da mulher guardiã do Graal.
e consegue atribuir a uma princesa praticamente anônima, né, uma função sagrada. Então, ao denominá-la Madrinha de Portugal, além dele ter trazido para dentro de Portugal uma princesa do Santo Graal, portanto, Dona Filipa é colocada aqui como uma herdeira da tradição, uma sacerdotisa, quase uma sacerdotisa, não é? Ele confere a Portugal, não é, uma participação na tradição do Graal. Então, quando ela traz para Portugal, ele situa a pátria portuguesa na linhagem da mística arturiana. Tá claro? Então, o casamento, isso significa o seguinte: o casamento entre Dona Filipa e Dom João I, que vão criar a dinastia de Avis, é um casamento cujos herdeiros, cujos sucessores estarão diretamente conectados com a tradição do Graal, né? E essa tradição é incorporada a Portugal, trazendo com isto esperanças arcaicas muito profundas. Vamos lembrar que, conforme eu havia dito, Portugal teve 4 dinastias, né? A de Borgonha, a de Avis, a dos Áustrias e a de Bragança. Bem, essas 4 dinastias, que configuraram 34 reis, cada uma delas terá, digamos, são momentos distintos na história portuguesa, e cada uma delas terá uma mítica e uma mística que a envolve. No caso da primeira dinastia, do rei fundador de Portugal, Dom Afonso Henriques, nós temos que Dom Afonso é visto como aquele escolhido por Cristo diretamente para fundar uma dinastia que duraria 17 gerações, ou 16 depois dele, né? E que transformaria Portugal no país eleito por Deus. Ora, quando a gente contabiliza, quando faz essa conta, né, de 16 gerações, ou 17, considerando que ele é a primeira, nós temos aqui que esta contabilidade, como consta no Milagre de Ourique, é uma contabilidade que colocará Portugal, fundirá as 2 dinastias, portanto, a dinastia de Borgonha e a dinastia de Avis. Isso aqui totaliza 17. Né? Então, além de Portugal nascer como pátria prometida, na primeira dinastia, na segunda incorpora-se o mito do Santo Graal. Né? Bem, com isso nós temos, naquele contexto, conforme eu falei também na aula passada, o contexto do Graal, naquela época, é um contexto completamente diferente. Né? De modo que nós temos várias tradições que falam do Graal. E essas tradições, a gente pode aparentemente pensar que elas são completamente convergentes. Sim, elas convergem em alguns aspectos, mas em outros aspectos elas divergem completamente. Quando a gente pensa na tradição que a própria Ordem de Cister, Bernardo de Claraval, vai vai fundir a cavalaria com o Graal, aqui Bernardo de Claraval está tentando destruir
ou eliminar o conceito de cavalaria que existia fora do âmbito católico. Portanto, uma cavalaria laica, né? Que é a cavalaria extra-mundo cristão. E é a cavalaria que antecede o cristianismo. O cristianismo no sentido da proposta de Bernard de Claraval. Ela está num contexto de heterodoxia. Né? Os cavaleiros eram nobres. Por outro lado, essa própria inserção da ideia de uma cavalaria, ela não pertence ao contexto de outras tradições relacionadas ao Graal. Então, quando a gente fala em Graal, é preciso entender, em primeiro lugar, de qual linha do Graal nós estamos falando. Por outro lado, nós temos aqui um contexto interessante. Então veja, com o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, Portugal é um país que nasce com uma missionação teleológica, né? Com a dinastia de Avis, essa missionação continua. É preciso entender que ao longo das 4 dinastias, a missionação de Dom Afonso Henriques permanece viva, né? Na dinastia de Avis vai acontecer um acontecimento, que é a morte de Dom Sebastião, que é o último rei da dinastia de Avis. Então, somado ao mito do Graal, atribuído à coroa portuguesa, né, portanto, àquela dinastia, nós temos depois o mito do desejado. Né? Então, depois, o mito do retorno do desejado. Então, uma coisa é Arthur, outra coisa é o desejado ou o encoberto. E assim vai, a história de Portugal vai sendo impregnada de uma mística muito forte, né? De uma mística e de uma mítica, e de um sentido teleológico da história. O país tem uma missão a desempenhar no mundo. Quando a gente pensa nos judeus, por exemplo, enquanto povo, né? Porque quando você pensa no judeu, você não pensa na pátria, você pensa no povo, é o povo de Israel. Então esse povo cumpre um papel, né? O papel do povo eleito. Pronto, e transfere isso para Portugal. Então Portugal, no caso, ele é uma pátria eleita, um território, portanto, geograficamente definido, né? Diferente dos judeus, tá? E Portugal é uma mátria, ele é a matriz do mundo, sobretudo da ideia, da perspectiva de um novo mundo, em que ele vai ajudar a instaurar. Porque uma das características básicas do Graal é que o mundo está em declínio, mundo como nós conhecemos. Então o cavaleiro que sai para descobrir o Graal, trazer o Graal novamente para a corte, a recuperação dele, significa a reintrodução da ordem no mundo, né? Bom, então coube a Dom João I, portanto, a inscrição da pátria numa tradição heterodoxa. Dom João é mestre da Ordem de Avis. Então aqui nós temos também uma fusão de 2 ordens, né? A gente já tinha a ordem do Templo, depois nós vamos ter a Ordem de Avis e nós vamos ter a Ordem de Cristo, que é a sucedânea da Ordem do Templo. Um dos símbolos da Ordem de Avis, que é aquela cruz verde, vem a ser introduzida inclusivamente no brasão de Portugal. Tá claro? Bem, então Pessoa, ele dá uma conotação ao seu poema heterodoxa, né? Portugal passa a ser um templo e
é uma pátria que é um templo. Veja que a ideia de templo, ela não é católica, ela é heterodoxa. Templo fala em Israel, por exemplo, mas não fala, você não fala que a igreja de Roma é um templo, é a eclésia. Então a ideia do Graal está ligada a uma ordem e depois a outras interpretações a um templo. Então tudo isso nos dá uma ideia de uma heterodoxia, né, dentro da tradição monárquica portuguesa. Isso, traduzindo em miúdos, o português dá uma na cruz, outra na caldeirinha. Agora, apesar dessa tentativa de conjugação da ortodoxia católica com a heterodoxia cristã e não só, Portugal nunca foi um país que, como outros países, como a França, por exemplo, como a Inglaterra, trabalharam para derrubar a Igreja de Roma. Tá claro? Então é preciso ter também modos e vendas para interpretar e entender como a história transcorreu. O fato de você militar por uma heterodoxia não necessariamente lhe coloca como alguém que vá propagar que através daquele carisma indefectível você é o que vai substituir Roma e por isso Roma tem que ser combatida. Isso não é verdadeiro, pelo menos no que diz respeito a Portugal. Agora é óbvio que esta ideia entabulada ela faz uma parelha com a Igreja Romana, sem sombra de dúvidas, né? Porque veja, Deus no Antigo Testamento escolhe ao povo de Israel como seu povo. A aparição de Cristo a Afonso Henriques, ao primeiro rei de Portugal, escolhe Portugal e o povo português e a dinastia portuguesa como, digamos, o representante, né, o escolhido por Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade. E depois Portugal ainda incorpora a ideia do Quinto Império, que é a idade do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Isso sem considerar outras lendas que vão percorrer o território português, onde Portugal se coloca como o verdadeiro povo eleito de Deus no Antigo Testamento. Então a história de Portugal é extremamente instigante, porque ela tem nuances muito interessantes. Tá? Bem, então quando a pessoa traz o Graal e coloca Dom João como mestre de Avis e mestre do templo que Portugal foi feito ser, Pessoa reporta aqui a uma coloração esotérica, né? Em que várias confrarias medievais, dentre as quais a própria Ordem de Avis, como ordem de cavalaria, né, se coloca. Por ordem de cavalaria, aqui é anexado um conteúdo místico para uma dinastia. Então é uma dinastia de cavaleiros. Aí você fala, mas qual cavalaria? É aquela cavalaria das cortes de amor? Não, é outra cavalaria. E a cavalaria, o monge cavaleiro, né, que Bernardo de Claraval vai tentar construir, também é um outro tipo de cavalaria. Então a nação portuguesa é batizada sob o signo do Graal e conjugou-se a tradição do Graal uma tradição local. É isso que acontece. Né? Então, com a dinastia de Avis, portanto, com Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, Portugal nasce para uma idade oculta, né? Uma idade, um tempo que vai se cumprir, e aquilo vai sendo projetado. Né? Portugal é ungido como templo na figura de Dom João I, um lugar do sagrado por excelência. E qual templo? É um templo qualquer? Não, é o templo do Graal.
enquanto lugar geograficamente definido, aonde repousa a tradição do Graal. Portugal é a pátria a que o herói máximo da cavalaria do Graal, seja Perceval, seja Galahad, né, retornará. Né, porque ele tem que retornar. Isso faz parte da história do Graal. Então, no Graal, nós temos duas ou três figuras muito importantes, que é o rei pescador, o rei Arthur, especificamente, e o cavaleiro que sai em busca do Graal. São três figuras. Claro que o séquito de mulheres, né, está presente ali. Então, nós temos quatro grandes vertentes ali, dentro desse contexto. O fato é, nós não estamos mais dentro de uma tradição católica. A gente tem uma verdade, né, de dupla face. Você tem uma cavalaria colocada na condição de uma dinastia de cavalaria. Né? Essa dinastia, essa cavalaria é entendida como uma extensão laica das ordens monásticas. Então ela é portadora da ortodoxia cristã, mas ao mesmo tempo ela é laica, porque ela mantém contato com o mundo. Olha, então em Portugal nós temos uma fusão de diferentes aspectos, os quais nós não encontramos em nenhum outro lugar. Né? Então, quando Fernando Pessoa assume a tradição cavalheiresca e traz ela para Portugal, né, onde o país está ligado como destino e vocação, sobretudo enquanto mito condutor, não é? Evidentemente que isso é um suporte extremamente eloquente à história de Portugal. Fernando Pessoa, vamos lembrar, escreve a mensagem no século XX. Então, na condição de iniciado da Ordem do Templo, ele o faz, né, sob essa perspectiva. Tá claro? E essa perspectiva significa, ele juntou diferentes componentes aqui. Então, o sentido é esse, né? É claramente esse. Em outros poemas em que Fernando Pessoa dedica a Dom Afonso Henriques, né, Dom Afonso é invocado também como um cavaleiro. Aí você fala, mas, de novo, o que é aqui a cavalaria? Qual é a missão cavalheiresca de antigamente? E como essa cavalaria, essa visão de cavalaria, está inserido na história portuguesa. Então, em Portugal, nós temos duas cavalarias. Nós temos a Ordem do Templo e nós temos uma dinastia que também é cavaleira. Veja que complexidade histórica. Né? Bem, Nuno Álvares Pereira, por exemplo, o Condestável, que é da dinastia, um dos fundadores de Avis, da ordem, vai se tornar, em outro poema, um cavaleiro eleito. No sentido de que ele é o cavaleiro que herda com a Excalibur que lhe oferece o rei Arthur. Ora, então, desse modo, a transmutação de Portugal, né, num lugar privilegiado, historicamente privilegiado, onde você tem claramente fazendo convergir duas histórias, não é uma história mundana e uma história sagrada. Muito mais à frente nós vamos ter a Pessoa insere Bandarra
e Vieira, naquela interpretação dessa missionação, ou dessa vocação de Portugal, uma vocação teleológica. Então Pessoa vai juntando outras tradições. Ele toma a cavalaria mística. Aqui é criada uma ideia de uma cavalaria mística que não é a cavalaria do mito das cortes de amor. A cavalaria mística é uma construção tardia. Mas aparece essa cavalaria mística como um sistema coeso, né, dentro da obra do Pessoa, aonde, como uma coluna, né, que pelo conjunto dos seus símbolos maiores lhe permite fazer uma hermenêutica sobre a história, interpretando os sinais desta história, né, para compor no plano superior, portanto no plano da transcendência, a história real de Portugal. Né? Então Portugal é um país destinado. Isso é um ponto. Tá? Estamos no terreno da história metafísica, que evidentemente precisa de mitos, precisa de sinais, precisa de teriologia, precisa de uma interpretação hermenêutica específica. Pessoa invoca Camões, por exemplo, Dona Tareja. Então, na questão da cavalaria mística, os textos analisados de Pessoa assumem uma discussão central em perfeita consonância com uma tradição que mescla a tradição cristã e que mescla tradições heterodoxas. E dentre essas tradições heterodoxas, ele vai eleger o Graal. Né? Repito, e vai essa matriz de dupla face, né? Ela justifica a escolha de Portugal como o templo que Portugal foi feito ser. Portugal como o lugar do sagrado por excelência, do transcendente por excelência. Dado que a ideia do Graal tem um contexto e uma condição de missão e de destino mundial, ao identificar Portugal com o Graal, é óbvio que essa missão torna-se universal. Né? Então, o templo não é qualquer lugar sagrado. Né? O templo é um lugar determinado. E este templo comporta uma tradição cuja natureza está esclarecida num poema de Pessoa chamado Quinto Império. Nesse poema, lê-se que existe a referência à ordem do templo, à cruz de Cristo, né? E a inserção da tradição oculta da cavalaria mística. Então, Fernando Pessoa era um grande leitor do esoterismo, do ocultismo. Né? Então, ele coloca aqui, para o início da dinastia de Avis, a marca da própria iniciação portuguesa num destino que, encarnado em Dom Sebastião, é um ponto crucial da história de Portugal. Agora, lembrando isso, que a aparição de Cristo em Ourique, ela fala em 17 gerações. Então, a gente tem a fusão aqui, é como se fosse a mesma dinastia, né? A de Borgonha e a de Avis. Né? Seja como for, Portugal é um país imperial. Portugal é um país que tem uma missão não só na Europa,
mas uma missão mundial, uma missão universal. Essa missão visaria a expansão do cristianismo, a restauração de uma ordem perdida, né? E a concretização de um novo mundo. Veja que é de um gigantismo impressionante. Então, agora, isso tudo, digamos, toda essa missão torna-se escapada com a morte de Dom Sebastião, no século XVI. Aí você tem um período em que Portugal fica sob o domínio da coroa espanhola, que eram parentes, eles eram parentes, ficam sob domínio exatamente por conta do parentesco, é o chamado domínio dos Filipes, dos Áustrias, né? E depois, em 1640, nós temos a restauração com a Casa de Bragança, né? E aí retoma-se toda essa ideia da tradição de Dom Afonso Henriques e da tradição do Grau. Muito embora com Dom João III, que antecede, né, Dom Sebastião, nós já temos uma mudança, opera-se dentro de Portugal uma mudança que parte da própria coroa, no sentido da eliminação da ideia da cavalaria, né, da ordem do templo e da ordem de Cristo. E ali Portugal já tem, Dom João III já aproxima Portugal com a Igreja Católica. Uma vez que você já tem essa aproximação com a Igreja Católica, evidentemente que esse cenário da tradição de Portugal, de fundação, é questionado. É isso que a gente pode claramente subentender, né, dos desdobramentos dos acontecimentos. A ordem de São Bernardo, a ordem de Cister, os cistercienses têm uma atuação muito grande em Portugal, tá? E essa atuação é uma atuação paralela à ordem de Cristo e à ordem do templo. Então, repito mais uma vez, Bernardo de Claraval tenta criar e cria uma cavalaria monástica. Não é uma cavalaria guerreira, é uma cavalaria monástica. Ele faz essa transição. Inclusive os cistercienses vão patrocinar uma versão diferente do Graal, em que claramente aquela a tradição feminina das guardadoras do Graal desaparece. Eles não conseguem fazer desaparecer porque aquilo é digamos, o centro nevrálgico da obra, né? Mas é bastante dilapidado essa história, né? Então, o Dom João I, quando desposa Filipa de Lencastre, funde em Avis a tradição templária e o Graal. Com essa sagração, o herói nacional, que é Nuno Álvares Pereira, só pode ser herdeiro de Arthur. Percebe? Então aqui nós temos, para dentro de Portugal, veja o que vai acontecer. Filipa de Lencastre, por ascendência, está ligada ao Graal, e Nuno Álvares Pereira, portanto Dom João, são herdeiros diretamente do rei Arthur. Então você tem um Graal português, né? E você tem um Graal saxão, um Graal de uma tradição, o Graal da tradição das matérias da Bretanha. Percebe? Isso aqui é um outro elemento de sobreposição a essa temática. Tá certo? De modo que nós vamos tendo, ao longo da história de Portugal,
sobreposições históricas que são extremamente complexas. Né? Então, Nuno Álvares é tido como modelo de vida e de valentia. Ele tem a castidade de Galás. Ele é consagrado como um herói, né? E no interior de uma tradição cavalheiresca. Então, Nuno Álvares Pereira, ao ser de certa forma identificado a Galahás, que é a personagem que é a construção dos cistercienses, fica ungido como cavaleiro e herdeiro da mística arturiana. Então, evidentemente que, veja, a corte portuguesa, né, aqui no sentido da coroa, tornou-se Camelote. É o Graal. Então, Fernando Pessoa, a partir dos elementos da matéria da Bretanha e dos mitos que envolvem essa matéria, né, ele estabelece momentos históricos para a história de Portugal. Ele faz uma leitura dos sinais místicos que essa tradição medieval deixou, né, e ele traça uma trilha. No meu entendimento aqui, o Osakabe ele tem uma interpretação inquinada ou muito parcial, não sei por que razão, por desconhecimento de fonte, não sei, né, de que o Fernando Pessoa ele bebe só na trilha dos textos maçônicos ou rosacrucianos. Está longe de ser verdade. Fernando Pessoa não é nem maçom nem Rosa Cruz. Por testamento ele é templário. Né? E essa tradição portuguesa não tem nada que ver com a maçonaria nem com a Rosa Cruz. Toda essa tradição da qual nós estamos falando. Então, essa interpretação aqui do Osakada, ela é completamente equivocada, sob a minha perspectiva. Porque, de fato, o que Afonso Henriques tem a ver com a maçonaria? Nada. O que Afonso Henriques tem a ver com os textos rosacrucianos? Nada. Nada. Né? E nem tampouco o Graal pode ser analisado somente a partir dessa leitura maçônica e rosacruciana. Então, isso aqui não faz o menor sentido no texto. Isso é um dos pontos que eu queria destacar. Né? Bem, toda a mensagem, toda a obra da mensagem é uma obra que vai falando sempre, vai prospectando essa história metafísica de Portugal. Então, a história ela teria um duplo sentido, né? Como diria o professor Fidelino de Figueiredo. Você tem uma história aparente e você tem uma história profunda. Essa história aparente, ela corre no plano das aparências. É essa história que a gente vê todo dia e lê. Você lê no jornal, você lê nos livros, você vê na televisão, etc. Tal, né? É a história da matéria. Você está lendo ali aquelas interpretações, aquelas ocorrências. A história profunda, a história superficial, não sabe nada da história profunda. A história profunda é aquela história que de fato alimenta a história superficial. Então a história profunda sabe da história de superfície, mas a história de superfície desconhece a história profunda. É isso que o Fidelino de Figueiredo fala, e com visão com a qual eu concordo plenamente. Quer dizer que a gente tem dois planos históricos. E o Fernando Pessoa está tratando disso de uma forma muito clara também. Né? Você tem um plano em que transcorre e aquele plano é visualizado e é marcado, né? E ele pega, a partir desse plano histórico superficial, ele vai vendo os sinais, a mística, né? A presença desta história profunda. Então, e é desta forma que se faz mesmo. Né? Os eventos, as manifestações hierofânicas, a presença do transcendente na história profana. O Mircea Eliade, quando estuda mitos, ele fala disso também. Né? Você tem um local
que é profano. E aquele local profano ele pode ser consagrado. Toda consagração ela sai do plano da materialidade. Ela vai para a transcendência. Né? Então é isso que a obra do Pessoa está fazendo. Ele está tomando a história de Portugal, mas repito, essa leitura da história de Portugal é preciso ter um conhecimento realmente da história mítica e da história transcendente de Portugal, sem inquinações e na maior parte, na medida do possível, sem enviesamento, né? Pró ou contra um lado, para tentar entender de fato que Portugal é um país sui generis, porque ele vai mesclar uma história superficial e uma história profunda, ele vai mesclar uma ortodoxia e ele vai mesclar uma heterodoxia, mas no frigir dos ovos, todo o correr da história de Portugal é heterodoxa. Todo. Agora, ela é uma história sagrada do início ao fim, porque o sagrado antecede o religioso. O religioso retira do sagrado a sua estrutura e as suas composições. Mas o sagrado antecede o religioso. Está claro? Então, a filosofia, por exemplo, foi feita, concebida dentro do terreno do sagrado. Mas ela não é religiosa. Então, toda a história de Portugal é uma história de transcendência. É uma história metafísica, é uma história espiritual, é uma história mítica. O que é a transcendência, a grosso modo? É tudo aquilo que te saca do plano da matéria. Você está no mundo material, você está vivendo no mundo material, você está ganhando dinheiro, você tem navios, aqueles navios vão desbravar os mares, mas existe um sentido maior pelo qual você está fazendo isso. Não é só ganhar dinheiro, não é só trazer escravos. Percebe? É este sentido histórico, né? É essa luz que ilumina os acontecimentos históricos, cuja explicação não pode ser encontrada no plano material. Isso é a história providencialista. Repito mais uma vez, todos os nossos programas do Culturas e Identidades, eles trabalham somente com essa visão de história providencialista. Então, quando a gente está tratando da história, por isso que eu vou fazendo essa subida e a descida, né? Na escala das analogias, como se fosse uma escada de Jacó. Eu estou lendo uma coisa que está acontecendo no mundo material, no tempo histórico, aconteceu no século XVI, ok. Mas aí vou procurar os signos, os sinais, os mitos equivalentes dessa luminosidade que está aqui povoando a história meramente física. Então, o que a historiografia do século XIX vai fazer? Ela vai suprimir a ideia do sagrado da história. Isso é uma falta essencial. Porque, de fato, a história humana, a gente não tem um único povo, historicamente falando, que tenha elevado cuja cultura, cujo desenvolvimento, cuja presença esteja ausente de uma natureza metafísica, de um fulcro oncológico. Mas a historiografia do século XIX criou essa visão completamente louca. Quer dizer, você tem um mundo que é somente matéria, né? Então é óbvio que eu aqui estou assumindo uma posição muito clara. Para mim, a história não faz o menor sentido se ela não tiver uma explicação ontológica, sagrada, transcendente. Existe uma história oculta e é preciso entender aqui o que a gente está chamando de oculto, que não tem nada a ver com ocultismo. Né? Então, é óbvio que eu tenho um posicionamento muito claro. E apesar desse posicionamento, veja, a história de Portugal ela tem uma estrutura diferente. Quando você vai pegar isso e transmitir essa ideia, ou tentar transpassar ela para a ideia das cidades-estados grega, não tem relação.
para a ideia da própria Península Ibérica, ali, se a gente pegar o desenvolvimento do que hoje a gente chama de Espanha, né? Dos diferentes reinos de Espanha, também não tem paralelo. Inglaterra não tem paralelo, Estados Unidos não tem paralelo, Itália não tem paralelo, França não tem paralelo, porque a história de Portugal como um todo, no seu bojo, desde a primeira dinastia, ela tem uma lógica inerente, interna, inequívoca. Tá? Somente com muita má fé você suprime a transcendência da história de Portugal. Agora, quando você faz isso, de fato você não entende aquela história. Né? Bem, então o próprio Fernando Pessoa vai fazer uma outra coisa muito interessante. No poema dele, chamado O Desejado é uma figura absolutamente semelhante a Galahad. Aí você fala, mas qual Galahad? É o Galahad da tradição da Ordem de Cister? Não, é um Galahad português. Né? Mas então ele faz convergir a figura do desejado, né? Do sebastianismo, do encoberto, com uma figura do Graal, ou do Galahad. Porque o Galahad não é o rei Arthur. O Galahad é aquele cavaleiro que sai em busca do Graal e o rei Arthur fica parado na corte. Então, aqui, até nisto, a história de Portugal é uma história confusa, não é? E com muita mistificação, hein? É muita mistura. Muita mistura. Os portugueses realmente têm uma capacidade inventiva que é uma coisa assim absolutamente impressionante aquilo ali. Né? Ora, o rei Arthur é ferido de ferida de morte. E ele vai para uma ilha e espera-se o retorno. Isso é o desejado. Agora, de que o rei ferido volta, né? Quando o tempo for recuperado. Galahad é a figura que sai em busca do Graal e que traz o Graal. Então são figuras completamente distintas. Aqui, Fernando Pessoa faz convergir, portanto, dá um outro aspecto à interpretação de Galahad ou de Arthur, ou do mito do sebastianismo, em que ele mistura um outro ponto. Né? Agora, tem aquela frase que termina, é a última parte do primeiro poema que abre a mensagem. Cumpriu-se o mar e o império se desfez. Senhor, falta cumprir-se Portugal. Não, desculpe, não é o primeiro poema. É um dos poemas que eu agora não me lembro do nome dele. Então Portugal tem uma missão imperial que vai se dar através do cumprimento do mar. Né? Depois de cumprida essa missão, há o cumprimento da pátria portuguesa. Então aqui nós entramos num outro aspecto. Você tem uma portuguesia e o aspecto psicológico, um aspecto transcendente desse país Portugal. Tá? Então a história de Portugal é uma história da formação do império. Aí você fala, qual o império? É o império do Espírito Santo, que não aparece na figura do Graal. Então, depois nós temos o cumprimento da história de Portugal. Né? Bem, então a obra, a mensagem do Fernando Pessoa, ela dialoga com inúmeras tradições, fazendo-as convergir em Portugal. Né?
Então não basta uma localização mítica do tempo da mensagem. É preciso coincidir essa localização mística com o período da formação e do tempo, do transcorrer do tempo histórico de Portugal, aqui como localidade definida geograficamente. Né? Então, a monarquia portuguesa é uma monarquia ungida, desde o início da sua nacionalidade. Ela é transformada numa monarquia de cavalaria. Ela é monge e ela é guerreira ao mesmo tempo. E ela vai fazer e vai trazer uma iniciação. Ela vai corrigir o mundo, consertar o mundo. E por aí afora. O poema é extremamente complexo. Né? E tem uma parte que está dedicada ao Quinto Império, que é um outro componente que não tem relação com o mito do Graal. E nem tampouco com a Batalha de Ourique. Né? Aqui já o Quinto Império, sob a perspectiva do monge calabrês cisterciense Joaquim de Fiore. Tá certo? Então, a obra do Fernando Pessoa apresenta uma complexidade muito grande, mas ela não é e não pode ser interpretada, como eu já vi fazerem aqui no Brasil, evidentemente, indivíduo que não tem cultura literária sobre a obra de Pessoa. Ela não pode ser interpretada somente por um aspecto místico. E nem tampouco a obra do Fernando Pessoa pode ter uma mera interpretação psicológica ou literária, porque isso vai na contramão da própria vida do poeta, né, e do que ele deixa escrito sobre si mesmo. Então, quando ele coloca aquela obra, a obra inicialmente chama-se Portugal, depois ele muda o nome, né? Ela vai para o concurso com o nome de Mensagem. Bem, se é uma mensagem, tem algum mensageiro, é Hermes, né? Então ele se coloca na condição de um Hermes ali que está trazendo uma mensagem de um mundo para outro mundo. Seja como for, esse tempo fala de um tempo que envolve a humanidade inteira. Né? Não diz respeito somente a Portugal. Envolve o mundo inteiro. Tá certo? Dito isto, então Portugal como um país da cavalaria, um país do Graal, um país do Quinto Império, no meio de todas essas tradições, nós temos um universo de conceitos que tem que ser tratados com muito respeito e com muito cuidado, tendo em perspectiva que cada conceito desse tem um desenvolvimento histórico completamente diferente. Tá bem? Seja como for, Portugal é apresentado sempre como uma nação de ideais elevados. Esse é o ponto passivo. E eu encerro aqui. Né? Então, não é possível ler a história de Portugal, tampouco a obra de Fernando Pessoa, sem nós pensarmos na ideia do sagrado, do transcendente, de um mundo espiritualizado. E de que a espiritualidade tem que estar presente no mundo físico. É por isso que, particularmente para mim, a história de Portugal é tão interessante. É, de fato, uma nação que assumiu que o mundo da matéria só vale a pena se ele estiver batizado pelo Espírito, vivendo o Espírito, manifestando o Espírito, sendo o Espírito. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.